Quando ouvimos o termo economia, normalmente imaginamos tabelas, gráficos e equações. A ideia de que economia é sobre matemática é compreensível. O noticiário fala em PIB e números do desemprego. Economistas e legisladores falam como astrônomos descrevendo os planetas ou físicos mapeando a interação dos átomos. Ou, infelizmente, os engenheiros otimizando engrenagens para que as máquinas operem com mais eficiência. Mas a economia não é feita de máquinas, é feita de seres humanos. Seres humanos que vivem em famílias, comunidades e culturas. Em sua essência, a economia é o estudo da ação humana, especificamente como as pessoas fazem escolhas sobre bens, serviços e tempo e como operam no mercado com outras pessoas. A palavra economia vem de duas palavras gregas, oikos, que significa família ou lar, e nomos, que significa lei. Lei do lar ou administração do lar. Economia é sobre como descobrir como fazer um lar funcionar bem. A matemática tem seu espaço na atividade econômica, mas a ação humana não pode ser reduzida apenas a equações matemáticas. Esquecemos disso com muita frequência, o que pode levar à desumanização, tratar as pessoas como meros recursos ou objetos a serem manipulados. Como a história já demonstrou, a economia nunca deveria ser separada da pessoa humana. Os seres humanos não são engrenagens em uma máquina para serem projetados socialmente para maior eficiência. Pessoas não são meramente recursos humanos ou capital humano para serem organizados para uma maior produtividade e rendimento. Se queremos pensar claramente sobre economia, precisamos ter um bom entendimento de seu foco central, o ser humano. O ser humano é único e inimitável, criado com razão e liberdade, com esperanças, sonhos e medos. Nascido em uma família, membro de uma comunidade e parte de uma cultura. Seres humanos não são simplesmente meios para um fim, mas meios para si próprios. Não somos objetos para sermos manipulados, mas sujeitos para sermos respeitados. Então, antes de fazermos qualquer outra coisa, vamos tirar um momento para pensar no que significa ser um ser humano. Vamos dar um passo atrás e rehumanizar nosso entendimento sobre o ser humano. Primeiro, seres humanos são racionais. Podemos analisar situações, podemos resolver problemas, podemos inventar coisas. É importante lembrar que a racionalidade não é limitada apenas ao empírico ou tecnológico. A razão permeia tudo o que somos e fazemos. Ela nos dá a capacidade de refletir e descobrir sentido. Nos dá a capacidade de amar, mostrar piedade e criar bela música e arte. Segundo, seres humanos são livres. Enquanto somos profundamente influenciados por nossa cultura e ambiente, não somos determinados por eles. Podemos fazer escolhas pelo bem, pela verdade, para servir outros ou pelo mal. A liberdade nos dá a capacidade de trabalhar juntos, de criar e construir coisas. Também nos faz agentes morais responsáveis por nossas ações. É importante também observar que a liberdade não é simplesmente o exercício bruto de nossa vontade. Se alguém batesse a cabeça de propósito contra a parede, não diríamos, nossa, ele é livre, porque uma vontade irracional não é livre-arbítrio. A liberdade autêntica deve sempre ser esclarecida pela razão. Uma terceira característica do ser humano é que somos seres sociais. Cada um de nós é uma pessoa livre, única e inimitável, com dignidade e propósito. Mas isso não significa que somos solitários. Nascemos em famílias e culturas, em línguas e tradições. Não fomos criados para uma individualidade radical, ou sermos engrenagens em uma máquina, mas como pessoas distintas feitas para prosperar em relacionamentos. A quarta característica é que somos pessoas encarnadas. Por sermos pessoas, não somos simplesmente matéria, mas tampouco nossa personalidade é radicalmente separada de nossos corpos materiais. Nós não dirigimos nossos corpos por aí como dirigimos nossos carros. Da mesma forma, se eu desse um soco em você, eu não diria desculpa, meu corpo bateu em você. Não, somos seres integrados, pessoas encarnadas. Um entendimento apropriado de nossa encarnação nos ajuda a entender toda a interação humana, do casamento e relações familiares a relações políticas e sociais.
E é claro, por sermos pessoas encarnadas, vivendo em um mundo material, relações econômicas sempre entram em ação. A quinta característica é que somos bons, mas imperfeitos. O ser humano é bom e capaz de grande nobreza, mas também somos capazes de maldade profunda. Podemos facilmente usar nossa razão e liberdade para roubar, satisfazer nossos desejos de poder, dinheiro, prazer, e nossa ganância pode nos levar a explorar e usar as pessoas. Como disse Lord Acton, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Reconhecer essa verdade nos ajuda a entender muitas coisas, do papel do incentivo em economia, à necessidade de justiça e o Estado de Direito. Também nos ajuda a resistir a sistemas utópicos, políticos ou econômicos que prometem fazer tudo certo. A sexta característica é que temos um destino eterno. Este mundo é bom e somos feitos para prosperar nele, mas não é nosso destino final. Temos um destino espiritual e transcendente que vai além do mundo material. Como C.S. Lewis nos lembra, nunca conhecemos um mero mortal. Nossas vidas nesta terra são só o começo, como um ponto em uma linha do tempo que nunca acaba. Queremos fazer deste ponto o melhor que pode ser. No entanto, não queremos viver meramente pelo ponto. Todas as nossas decisões, inclusive as econômicas, precisam levar em conta esse destino eterno. Então, para recapitular, o ser humano é racional, livre, social, encarnado, bom, mas imperfeito e com um destino eterno. Cada uma dessas características é complexa e até misteriosa. Então, o que elas têm a ver com economia? Como o principal assunto da economia é o ser humano? Bem, tudo. O problema fundamental da economia moderna é que ela frequentemente esquece da natureza complexa do ser humano. Muitas teorias econômicas reduzem o homem a um elemento homo economicus, homem econômico. De fato, o homem é econômico, mas essa é apenas uma parte de sua natureza. Nossa dimensão econômica não pode ser desassociada de nossa dimensão pessoal, social ou moral. A economia é separada da disciplina humana como a teologia, filosofia, sociologia, psicologia e ética simplesmente não funciona. Seres humanos são a razão definitiva da atividade econômica. Não somos meros objetos ou meios para um fim. Seres humanos são sujeitos, os protagonistas, no centro de toda a história econômica. No fim, todos os sistemas econômicos são baseados em uma visão particular da pessoa humana. Se não entendemos a pessoa, não entendemos a economia. Isso não significa que a economia é fácil. Na verdade, nossa relação com o mundo material é difícil e nós cometemos erros o tempo todo. Mas quando entendemos o ser humano como protagonista, criado por Deus com capacidade e dignidade, e um agente moral com uma natureza livre e criativa, o modo como pensamos sobre permuta, negócios, lucro e economia muda.